Boa tarde, companheiras e companheiros. Estamos aqui em mais um Cara a Cara. Hoje estamos com o nosso companheiro Clériston Bulhões, assessor jurídico aqui do nosso sindicato, e para falar de um tema extremamente importante para todo trabalhador, que é a reforma da Previdência, porque todo trabalhador tem sua vida laboral e espera um dia, se aposentar e poder descansar e curtir um pouco mais a vida, aproveitar um pouco mais a vida, partir para novos desafios. Então hoje é a reforma da Previdência e a questão da aposentadoria dos petroleiros. Como é que fica depois da reforma da Previdência? Então, boa tarde, doutor Clériston, mais uma vez o senhor aqui, um prazer para a gente. Boa tarde, Átila, boa tarde a todos que estão nos assistindo, categoria petroleira, ativos, inativos, pensionistas. Realmente é um tema importante, Átila, que nós estamos vendo que nos últimos anos o governo federal tem feito muitas ditas reformas, mas o que nós observamos que é sempre reformas no mundo do trabalho. A intenção deles é sempre mexendo com o mundo do trabalho. Não fazem outras reformas que seriam realmente importantes para o Estado, mas o foco é o mundo do trabalho. E o que nos deixa triste é que é precarizando o mundo do trabalho, não melhorando, porque quando você fala em reforma, parece que está melhorando. Quando a gente faz uma reforma na nossa casa, nós estamos melhorando a nossa casa. Mas, infelizmente, as reformas que estão sendo feitas pelo governo, não estão melhorando para quem vai morar na casa. Pode estar melhorando para o governo, que vai pagar menos. Mas está piorando para o cidadão, que vai receber menos direito, menos benefício, menos dinheiro. Então, essas reformas que foram feitas, seja no âmbito trabalhista, seja no âmbito da Previdência Social, são reformas para pagar menos aos segurados. É por isso que eles comemoram, porque o Estado vai desembolsar um valor menor para pagar num mais curto espaço de tempo. Então, o segurado tem que ter isso em mente, que a reforma não é para beneficiar ele, pelo contrário, é para prejudicá-lo. No mundo, a reforma da Previdência é para prejudicar o segurado, em benefício do governo que paga. E o que surpreende é que essa reforma da Previdência está passando com muita facilidade. Nenhum país do mundo passaria nessa facilidade. Em todo lugar onde faz a reforma da Previdência há um embate muito grande, gente nas ruas, etc. Parece que o brasileiro cansou de ir para as ruas, não dá para entender. Porque essa reforma vai impactar muito na vida do brasileiro e está passando sem muitos protestos. Teve uns protestos lá atrás, só que as pessoas estão, depois da eleição, ficou num estado tão desesperançoso que acabou até baixando a guarda em uma situação tão grave como é a reforma da Previdência que nós vamos falar hoje. Bom, realmente, como o senhor falou, é um tema muito importante, a sociedade tem que estar atenta a isso e, como o senhor disse, nós pagamos a conta quando a gente trabalha, espera usufruir, mas as reformas elas vêm justamente para expropriar mais ainda essa riqueza que a gente gerou durante a nossa vida laboral. Aí, doutor Clériston, não posso deixar de comentar antes de fazer a primeira pergunta aqui, o seguinte: no mundo todo, como o senhor falou, já houveram algumas reformas e que elas, em alguns países, pelo que eu tenho acompanhado, elas já estão até voltando a ser rediscutidas porque não trouxeram bons resultados, Então, junto com isso, eu vou fazer uma pergunta. Essa reforma da Previdência em vigor, ela atinge só apenas as questões previdenciárias ou também entra no âmbito trabalhista? Átila, a gente chama de reforma previdenciária, mas a área previdenciária, que é a área do direito social, ela é muito próxima à trabalhista. Só tem previdência quem trabalha, porque quem não trabalha tem a Seguridade Social. Então, ele também é beneficiado com o BCP, a LOAS, que é a Seguridade Social, que aí é uma parte do direito previdenciário, que na verdade é a Seguridade Social que é mais ampla. Quando a gente fala em previdência requer uma contribuição prévia. Então, o trabalhador que recolhe o seu INSS, o patrão recolhe a parte dele, e gera a previdência
e os segurados, né? Então, quando a gente fala da Previdência, a gente está focando aqui hoje nessa Previdência contributiva, que a pessoa contribui e recebe de volta. Então, além da questão previdenciária, essa reforma também traz alguns impactos na esfera trabalhista. Para os petroleiros, dizer assim, algo que é bem gritante, que é o seguinte: depois de 2007, quando foi riscado do texto da CLT, um termo que o Fernando Henrique colocou em uma das reformas dele, que a aposentadoria rescinde o contrato de trabalho. Isso foi riscado, o Supremo mandou, porque seria inconstitucional. Porque o artigo 477 previa lá que a aposentadoria seria causa de rescisão do contrato de trabalho. O Supremo fez não. Trabalho é uma garantia constitucional, não pode ser causa de motivação de desligamento. E aí riscou isso da lei. Então, a partir de 2007, aposentar não significava ser despedido. Os petroleiros começaram a negar o despedimento ou a pedir demissão e aposentar, continuar aposentado e lá na frente, quando queria, ou aderir um PDV, ou sair aposentado por livre vontade. A reforma da Previdência muda isso. Diz que para os servidores públicos, no caso os concursados, como a Petrobras, ao aposentar, ele rescinde o contrato de trabalho. Então, é a causa extintiva do contrato de trabalho. Voltando ao que era do passado, retrocedendo no tempo nesse aspecto. Então, a proposta da Previdência diz isso. Então, aquelas pessoas que já estejam aposentadas, quando da reforma da Previdência for aprovada, se ela for aprovada como está, ela não tem problema nenhum, ela vai continuar trabalhando, aposentado, etc. Só que aquele que aposentar após a promulgação da reforma, já vai ser causa extintiva do seu contrato de trabalho. Então, esse empregado da Petrobras, ao aposentar, vai ser automaticamente rescindido. Por que isso é importante? E é preciso que você preste atenção nisso. Porque muita gente fazia o quê? Aposentar pelo INSS aos 53 anos, 54 quando tinham tempo, e aí continuavam aposentados trabalhando. Para quando chegar o tempo que tivesse a Petros composta a 100%, pedir o benefício Petros. Ele não vai ter essa opção. Então, se ele chegar aos 53 anos e pedir a aposentadoria, for concedida, é automática a rescisão do contrato de trabalho. Então, ele já vai ter que ter condição de Petros. Ele não pode antecipar mais a Previdência. Ele vai ter que esperar o momento para pedir todas, quando ele estiver elegível, para as duas coisas, tanto para a Previdência Pública como para a Previdência Suplementar, que é a Petros. Sob o risco dele ter o contrato rescindido e ficar sem o benefício Petros. Ou ter o benefício Petros parcial, proporcional. Então, isso é muito importante, tem que prestar muita atenção. Quem ainda pretende aposentar pelo INSS, quem está perto de aposentar pelo INSS, que ainda não tem a condição de Petros. Se for fazer, faça antes da promulgação da emenda constitucional, porque se ela for promulgada como está, vai ter sérios problemas com esse petroleiro lá na frente. O senhor está falando aqui uma coisa que eu nunca tinha entendido, porque assim, eu já tenho 21 anos de contribuição, né? E quando isso ocorreu, eu me lembro que com o Fernando Henrique, realmente era proibitivo, sim, né? Permanecer trabalhando. Uhum. Aí depois, já no governo Lula, é que... 2007. Basicamente 2007. Né? Aí passou a pessoa poder dar entrada na aposentadoria e continuar trabalhando. Não é isso? Isso. Eu nunca tinha entendido isso, se isso tinha sido bom ou ruim, mas o senhor explicando agora, me traz assim, isso é importante não só para nós petroleiros, mas todos aqueles que têm aposentadoria especial, não é isso? Porque tem planos de previdências suplementares, uhum, né? Porque normalmente é o que acontece, a pessoa dá entrada na ou dava entrada na aposentadoria, continuava trabalhando para manter aquele tempo, né, que normalmente esses planos de previdência eles pedem que é a mais, não é isso? E continuava trabalhando. Então isso veio para contemplar isso, né? Eu estou... Antes, a lei que o Fernando Henrique promulgou, foi na época dele, foi o governo dele que propôs e passou, obviamente, no Congresso Nacional, para virar lei, ele prevê isso, a aposentadoria com causa extintiva do contrato de trabalho. Se aposentou, está desligado pela empresa. Você pode voltar a trabalhar por outra empresa, mas seria um júbilo. Jubilado, né? O termo antigo usado para jubilado. Só que isso era uma lei comum, uma lei ordinária. E uma lei ordinária não pode contrapor a Constituição Federal. E a Constituição dizia que é um direito do cidadão o trabalho.
E a Constituição nunca previu que a aposentadoria fosse causa distintiva do contrato de trabalho. Então, em julgado, o Supremo Tribunal Federal, em 2007, muito acertadamente, a gente sempre questionou isso. Na época eu já falava, tinha uma entrevista que eu falava isso antes, que era um absurdo, que o Supremo tinha que corrigir isso, e realmente corrigiu. Muitos outros advogados pregavam isso também na esfera do trabalhista previdenciária, porque é um direito ao trabalho. É um direito ao trabalho, você tem um direito ao trabalho. Então você não poderia ter interrompido o seu trabalho como se fosse um pedido seu de demissão, porque você conquistou uma condição de aposentado. Que você tinha o direito, não um contrato, você concluiu aquele contrato previdenciário, tinha um direito, exerceu o direito, aí você perde um outro direito porque exerceu ele. Esse é o debate. E aí, na época, entendeu que não, que o exercício de um direito de cumprimento de uma cláusula previdenciária não excluiria o direito ao trabalho. Agora, como está em emenda constitucional, uma PEC, você teria o direito ao trabalho condicional e o direito ao júbilo também condicional, tendo no mesmo patamar de poder legislativo. Então agora, eu duvido que o Supremo, que antes entendeu que era inconstitucional essa matéria, agora vai fazer, porque está na Constituição. A partir de que haja promulgação desse emenda, vai ser matéria constitucional, não mais infraconstitucional, tratando na aposentadoria com causa distintiva do contrato de trabalho para o servidor público, não para o da iniciativa privada, apenas para o servidor público. Porque a intenção do governo, veja, não é questão vamos dizer assim, técnica legislativa ou técnico de direito, do melhor direito, não. O objetivo dele é enxugar a máquina do governo. Então como é que faz isso? Rescindindo o contrato de quem já tem tempo de aposentar, se livrando dos antigos para ter novos ou não ter novos empregados, que aí depende do interesse do E nós, empresas estatais, estaremos submetidos também a isso. Todo mundo de estatal estaria submetido a essa regra. Esse governo não veio para... É contra o trabalhador, né? Principalmente o trabalhador que é de empresa estatal e servidor público, né? Em vez de sermos valorizados porque construímos uma nação, somos atacados por isso. É impressionante. Ô, doutor Clériston, me diga uma coisa, como é feito esse cálculo da Previdência? Olha, a regra atual é uma regra que foi mudada, também no governo Lula, que eu entendia que era uma regra muito boa para o que era antes. Como era antes? Se calculava as 36 últimas prestações pagas. Então, você pegava 3 anos, normalmente 3 anos, né? Vamos botar assim, são os 36 últimos, porque às vezes a pessoa fica desempregada no período, aí você pegava as últimas 36 contribuições e fazia uma média. O que acontecia? Muita gente perdia com essa conta. Porque muita gente trabalhava em uma empresa como primeirizado, aí era despedido, ia para uma terceirizada, e aí recebia muito menos no final da sua carreira, no final da sua vida laboral. E aí quando pedia aposentadoria, às vezes ele tinha uma aposentadoria bem rebaixada, em comparação com o que ele tinha logo no começo da sua vida laboral. Isso é muito comum entre os empregados do polo petroquímico. Eu trabalhei muito com eles e via isso. Eles trabalhavam nas grandes empresas do polo, na reta final, já estava em certa idade, o polo demitia, não tinha tempo de aposentadoria, ia para uma terceirizada, recebia menos, e depois se aposentava com salário menor. Teve uma reforma previdenciária na época do governo Lula, e que nessa reforma o que é que foi feito? Você já não apurava mais as 36 últimas. Isso foi em 2004. Você calculava todas as prestações a partir de junho de 94 até o momento do pedido. Então vamos dar um exemplo para ficar mais fácil. A pessoa pede a aposentadoria em 2014. Então você vai pegar em 2014, você vai ver 94 a 2014 são 20 anos. Então você pega 20 anos de contribuição. Nesses 20 anos você descarta as 20% menores. Então você vai descartar 4 anos dos 20, isso é só na conta. Você descarta os 4 anos e usa os 16 maiores. E desses 16 maiores você faz uma média. Então, nesses 20 anos, esse exemplo, a pessoa nos últimos 4 anos foi para terceirizada, ou no começo da sua carreira, em 1994, ele entrou no terceirizado depois que ele foi passar no concurso da Petrobras. Então, esses tempos de períodos de salários menores eram descartados. Hoje ele é descartado. Você só usa os 80% maiores. Com a reforma, não. Você vai continuar usando todas as suas remunerações de 94 até a data do requerimento, sendo que você não abate mais as menores, você usa todas.
Então, alguns institutos que fizeram pesquisa e cálculo sobre esse assunto fizeram algumas projeções que diz que só com essa mudança vai ter reduções em torno de 12% do salário e benefício, na média do brasileiro. Redução de 12%. Só com essa mudança na base de cálculo. E as carreiras que têm um plano de carreira longo serão mais prejudicadas, né? Por exemplo, porque nós trabalhadores da Petrobras mesmo, nós temos níveis, né? Então a gente tem, sei lá, mais de 20 níveis, né? Então é bem estratificado. Então quando você pegar tudo isso aí, você vai ter uma perda muito grande. Você vê que a conta é simples, assim. Se você antes descartava os 20% menores e hoje você não descarta, e é uma média ponderada, isso quer dizer que aqueles 20% menores vão estar na conta e irão rebaixar a sua conta. E aí o que é que pesa para o petroleiro? Que antes os petroleiros não tinham muita preocupação com a Previdência. Eu sempre questionei isso dos petroleiros. Poxa, vai brigar mais pela Previdência Pública, questione mais sobre benefício. A gente sempre acompanhou muita ação dos empregados do polo petroquímico, muita ação. Eles sempre ajuizaram a ação, eles sempre se preocuparam com a Previdência Pública. O petroleiro nunca se preocupou com a Previdência Pública. Por quê? Porque tinha a Petros. Então a gente, quando chamava para fazer uma ação, ele dizia assim, não, mas a Petros está complementando, eu não vou ficar brigando pelo benefício previdenciário. E às vezes o petroleiro tinha um benefício previdenciário mais reduzido. Então o teto hoje, 5.900, ele recebe 5.000, 5.200, 5.100 e nunca se preocupou. Por quê? Porque a Petros suplementava e esse prejuízo que ele tinha do benefício menor era compensado pelo fundo de pensão. Só que hoje, com o equacionamento Petros, essa soma do equacionamento, o que há uma redução do benefício pago pela Petros, é que o petroleiro começou a despertar para a Previdência Pública. Por quê? Porque esse valor da Previdência Pública não entra no equacionamento. Então, se ele poderia ter um benefício de R$6.000 e tem de 5, esses R$1.000 que ele está deixando de ter de benefício previdenciário, foi para a Petros e ele está equacionando. Pode representar muito no cálculo dele. Pessoas que aposentaram há mais tempo, que às vezes tem uma diferença até maior, você tem um benefício de 4.500, como podia ter de 5.900. Então é R$1.500 por mês que está deixando de fazer um caixa e retirando da Petros. Ao invés da Previdência Pública estar pagando, ele está pagando a Petros. E sobre esse valor você também paga, porque está equacionando. Então, isso é importante. O petroleiro tem que entender que ele tem que ter o melhor benefício previdenciário. Porque o melhor benefício previdenciário, o maior valor, significa uma menor suplementação e um menor custo de equacionamento. Porque em relação à previdência pública, que é o INSS, não existe equacionamento. O governo atual propôs, está na emenda, um equacionamento para a Previdência Pública dos servidores públicos estatutários, que no caso a Petrobras, que é seletista. Então, para o estatutário, tem uma previsão de equacionamento da Previdência Pública. Para o regime geral, que é o caso dos empregados da Petrobras, Correios, Caixa Econômica, Banco do Brasil, são todos seletistas, não há essa previsão. Então, benefício previdenciário maior significa pagar menos Petros. Pagar menos contribuição Petros, pagar menos equacionamento Petros. É por isso que é importante, quem for aposentar, brigar pelo melhor benefício, e que quem já está aposentado, que tiver menos de 10 anos aposentado, isso é importante dizer, entrar com revisão de previdência. A lei, gente, antes permitia que você revisasse sua aposentadoria a qualquer tempo. Só que depois de uma decisão do STJ, fez a interpretação do artigo da lei previdenciária e diz o seguinte: o prazo da revisão previdenciária são 10 anos, é um prazo decenal. E é decenal a partir da concessão do benefício. Então nós só podemos hoje revisar os benefícios concedidos a partir de 2009. Nós estamos em 2019. Em 2020 só a partir de 2010. Então a pessoa só tem 10 anos para revisar seu benefício. Quem aposentou antes de 2009 não tem mais revisão previdenciária. Mas todos aqueles que aposentaram depois de 2009, depois de outubro de 2009, ou seja, há menos de 10 anos, têm direito de rever a sua aposentadoria. Como é que ele faz isso? Ele vai no INSS, pede uma cópia integral do seu processo previdenciário e leva para o advogado trabalhista, o advogado previdenciário, que possa analisar tudo.
E ele vai dizer, olha, você tem o melhor benefício, não tem o que fazer. Ou ele vai dizer, não foi concedido para você o melhor benefício. Você pode revisar para melhorar o seu benefício do INSS. A ação previdenciária é diferente da ação trabalhista. A ação trabalhista você entra com muito risco. Você entra sem saber se vai dar certo. Até uma prova de hora extra, às vezes seu testemunha pode chegar lá e não falar adequadamente e você não ganhar, o juiz entender que ela não foi adequada. Mas a previdenciária não. O advogado previdenciário, quando a ajuização, já sabe se vai ter sucesso ou não. É muito difícil errar. Então, se ele analisar e entender que você tem direito a uma revisão previdenciária, entre com essa ação que você vai revisar e vai ter não só um retroativo bom, você tem os últimos 5 anos de retroativo, como também você aumenta o seu benefício previdenciário, diminui o seu benefício PETS, diminui o equacionamento PETS. Então você tem muita vantagem para quem já está aposentado. E para quem não está aposentado, ele consegue um benefício maior. Tem vários escritórios que estão prestando esse serviço, acho que é chamado melhor aposentadoria. Então alguns trabalhadores vão lá, se consultam e planejam. Você vê como a aposentadoria está uma coisa tão séria hoje que você faz um planejamento. Os escritórios, né, que trabalham na área previdenciária, ele faz todo o planejamento, ele vê seu tempo de contribuição, você leva o seu raio, o seu CNIS, e com o CNIS ele pega todos esses tempos de serviço, o salário, e já te diz quanto você vai ter de benefício, qual é a melhor data de pedir a aposentadoria, qual o valor que vai ser esse benefício. Então ele planeja a sua aposentadoria e sua saída da empresa. Então isso é uma coisa que está crescendo muito e que os pretendentes começaram a enxergar nisso também uma boa saída para eles. Né? Bom, antes da gente prosseguir aqui, dar aqui um oi aqui para os nossos companheiros e companheiras que estão aqui acompanhando a gente. O André Aguiar, o Arnaldo Filho, Antônio Carlos Vieira e Vilobaldo Pinheiro. Dentre aqui algumas perguntas, o senhor já falou aqui algumas coisas, né? Não pode esquecer o equacionamento que o senhor acabou de falar. O plano PETS consome o salário do petroleiro, retira sua capacidade de investimento, infelizmente, né? Aquele sonho de complemento da Petros, né? Falando aqui um pouquinho. Então, o senhor até já já fez algumas falas nesse sentido. Eu vou completar aqui. O Arnaldo ele pergunta assim, né? Sobre a aposentadoria especial, né? O que é que mudou? E aí eu vou complementar dizendo o seguinte: ainda tem aquela convenção, né? Conversão do tempo, né? Exato. E ele está perguntando também assim: o tempo de contribuição mais idade 95 ainda está valendo ou para quem vale, né? Porque tem uma regra também de transição, não é isso? Sim. Aí se o senhor puder. Assim, Arnaldo, para quem está nos ouvindo, primeira coisa é que a reforma da Previdência está trazendo um novo conceito. Ela está acabando a aposentadoria por tempo de contribuição. Isso é importante dizer. Então, se a reforma passar do jeito que está, não vai ter mais a aposentadoria por tempo de contribuição. Antigamente chamava-se tempo de serviço, né? Aí depois virou tempo de contribuição. Porque tempo de serviço não requeria contribuição, era só trabalhar. Depois eu disse, não, o sistema é contributivo, então é tempo de contribuição. E aí virou 30 a 35 anos, né? 30 para a mulher, 35 anos para o homem. Com a reforma da Previdência, isso acaba. Então, na verdade, hoje só vai ter aposentadoria por idade. Não existe mais aposentadoria por tempo de contribuição. Aquele misto da época de Dilma, né? Que juntava os dois também. Aí tem algumas transições. Tá? Tem as transições. Mas, assim, a regra geral vai ser aposentadoria por idade. No caso, 65 para homem, 62 para mulher. E aí você tem, a partir da idade e a quantidade de tempo de serviço, uma proporção que, na prática, você vai ter que trabalhar mais de 40 anos para poder chegar a 100% de benefício na aposentadoria, mais de 40 anos de contribuição. Você tem que somar a idade com o tempo de Ou seja, serviço. Os 65 não lhe garante o tempo de 65, que já é um aumento. 65 anos te garante 60% de benefício. Não lhe garante integral. Não. E aí, a cada um ano, você tem mais 1%. Você precisa trabalhar 40 para ter 100%. Então, você só tem, no caso, se você tiver 40 anos de serviço, aos 65 anos você sai de 100%. Tem que começar a trabalhar com 25, chegar aos 65, sem interrupção.
para poder ter 100% de salário, o que é muito difícil. Interrupção o senhor coloca até férias, né? Não, desligamento. Desligamento? Férias é computado com tempo de contribuição. Tanto que você paga o INSS das férias. E é dentro do contrato de trabalho, então mesmo afastamento por INSS dentro do contrato de trabalho conta. O que não conta é fora do contrato de trabalho. Então, por que eu estou dizendo isso, gente? Assim, porque os amigos que pegaram a Petrobras estão acostumados a entrar numa empresa e sair dela. Veja que até na Petrobras esse conceito já está relativo. O concurso já não é mais essa segurança toda. Tá? Nós estamos vendo aí todo mundo com muito medo, muito risco diante do cenário que a Petrobras está. Imagine um trabalhador privado. Então, você tem um trabalhador que trabalha na área privada, numa empresa privada, na área de indústria ou de serviço. Ele passa durante 40 anos por dezenas de empresas. Quem é da área do comércio, então, passa às vezes uma empresa por ano, até mais de uma empresa por ano. Então, você chegar a 40 anos ininterrupto é muito difícil. Na especial, eles estão fazendo uma regra bem dura. Assim, de acordo com o tempo, no caso, 25 anos de contribuição, que é especial, ela continua existindo, só que você tem um somatório, que é a idade mínima, dos 58 anos, mais o tempo que você tem de especial, que aí você vai computar para ter a proporção. Não é mais 100%. Então, também na especial, você vai ter uma idade mínima, e essa idade mínima vai subindo ano a ano, é progressiva. Então, também acabou essa regra de apenas ter 25 de especial para ter especial. Você vai exigir uma idade mínima e mais um tempo de contribuição especial. Ou seja, aos 58, 25 você tem que começar a trabalhar aos 33, mas todo mundo começa antes. Então, na prática, você vai trabalhar muito mais do que 25 anos. Então, 25 acabou. Não existe mais. Eu comecei com 21. 25 se aposentaria aos 46, 47 anos. O que eu já vi muita gente se aposentar pelo especial com essa idade. Não será mais possível. Na transição, você também terá que somar a idade mínima mais esse tempo de contribuição na atividade especial, e ela também impede a conversão. Então você não pode mais usar o tempo especial por 1.4 para poder ter o tempo de contribuição. Não tem mais, até porque acabou a aposentadoria por tempo de contribuição. Se agora é só por idade. Então a conversão também não é mais possível. Então, gente, assim, quem tem a aposentadoria especial, quem tem direito à aposentadoria especial, ou quem acha que tem que andar rápido. Eu tenho dito isso. Quem mais tem pressa são esses. Porque você tem que entrar logo com sua ação para reconhecer a atividade especial, porque às vezes você consegue um benefício agora. E aí você vai ter o direito adquirido. Depois que o benefício é concedido, não tem mais revisão. Então as pessoas têm que brigar para ter a aposentadoria especial antes da reforma entrar em promulgação. Porque depois vamos ter várias discussões sobre direito adquirido, se pode, se não pode, e vai ter uma briga judicial muito maior. Quem tiver uma concessão antes, a tendência é não haver o INSS nem administrativamente querer revisão. Mas quem for depois, vamos ter uma briga judicial com certeza sobre isso. A aposentadoria especial é a mais atingida. E o que eu tenho dito assim, você não vê na mídia. Você não vê grandes debates sobre isso. Ela passou desde da Câmara dos Deputados sem nenhum alarde. Por quê? Porque atinge uma pequena camada da sociedade. Só quem é atingido pelo especial são vocês da área da indústria. Polo Petroquímico, Petrobras, Petroquímica. Porque as demais categorias são bem diluídas. Né? Você tem o médico que trabalha com ambientes biológicos. Então, são categorias de trabalho. Teologia de trabalho são categorias muito específicas, não é o grande público. Então ela fica fora do foco da grande mídia. Ela está passando sem muita dificuldade. Então o senhor está falando aí que eu vou ter que trabalhar tirando turno de 0 hora, debaixo de chuva até 58 anos de idade. E mínimo. Tem a proporção. Tem a proporção. Você vai ter garantia de 100%. O senhor já respondeu, mas eu vou tornar a fazer aqui a pergunta, porque o Vilobaldo ele pergunta aqui. E para Petros também será 65 anos? Aí é outra Não, a Petros é um regulamento próprio, isso aí é o regime público, nós estamos falando da Previdência Pública. E aí qual é a questão? O que é que impacta na Petros? É porque para você receber Petros, você tem que estar aposentado. Então, com a reforma da Previdência, se você não tem tempo, você não tem aposentadoria, que só vai ser aos 65 anos, você não vai poder pedir Petros.
Então, mesmo a Petros tendo um benefício a partir dos 55 anos, você não é elegível, porque você ainda não está aposentado para receber a Petros. Então, se você for desligado da Petrobras antes de 65 anos, você vai ter o tempo Petros do regulamento, mas não vai estar com a aposentadoria. Aí você vai ter que ir para proporcional ou continuar recolhendo sua previdência pública até alcançar o tempo da aposentadoria pública. Veja que prejuízo para as pessoas que Agora eu vou fazer uma pergunta específica para a geração Lula, né? Que eu sou da geração Lula. Quer dizer, impacta até o Petros 2. Sim. Porque o Petros 2 você também só tem o direito ao benefício integral, que é só a parte de contribuição e a parte da empresa, tendo a aposentadoria do INSS. Você tem que ser elegível. Você tem condição, você tem que ter o direito de adquirir. Você só tem isso quando tiver todas as suas condições, que é o tempo Petros, que é aposentar, porque você vai suplementar o quê? A aposentadoria. Se você não tem a aposentadoria, você não tem o que suplementar. Isso não é um benefício, isso é uma suplementação de aposentadoria. Então, e outro é o desligamento da empresa. Tem que ter as três condições. Com esse esticamento da aposentadoria pública, vai atrasar também a aposentadoria privada. Você não vai conseguir mais ter esse benefício como está hoje, você vai esperar mais tempo. Realmente é um governo e legisladores contra o trabalhador. Quem produz a riqueza do país é quem mais tem dificuldade de acessá-la, né? Então, indo aqui já para a última pergunta, que eu sei que o senhor está com viagem marcada, mas assim, eu queria fazer só um comentário rapidamente. Essa é a realidade, porque a gente está aqui, né? Privatizar faz mal ao Brasil. O que o senhor comentou anteriormente sobre... É uma prática recorrente, o senhor atende outros sindicatos, outros trabalhadores, eu sei que o senhor tem essa informação. É recorrente de empresas privadas, quando a pessoa está próxima de adquirir o benefício, ser desligado, não é isso? Eu tenho um irmão que ele passou por esse processo. Ele, quando estava fazendo 22 anos de tempo, que já ia estar próximo da aposentadoria, ele foi desligado, ele foi para uma empresa terceira, teve menos recursos. Isso é uma prática recorrente, não é, doutor Cléber? Tanto que alguns sindicatos colocam no acordo coletivo, por exemplo, no polo petroquímico tem uma cláusula que a gente chama de cláusula de seguridade, né? Pré-aposentável, que nos últimos 5 anos da aposentadoria, se a empresa desligar, ela paga o INSS do empregado, só o INSS do empregado. Ou seja, ela paga a ele o valor que ele tem que pagar o INSS para aposentar. Era 1 ano, subiu para 2, para 3, hoje tem 5 anos. Foi uma conquista da categoria química. Nesses 30 anos, foi um dos poucos benefícios que teve uma progressão boa, que o restante eles têm mais retração. Mas nisso foi um avanço. Algumas categorias prevêem 1 ano, 2 anos. Entendo que ele não recebe o salário. Quanto é que ele ia recolher de INSS por mês? A parte dele do empregador, R$600, R$700, que é os 8% deles, 22% da empresa. A empresa pega esses R$600 e paga o empregado mês a mês para ele pagar o INSS, ou paga de uma vez e ele dá um recibo de que quitou o INSS dele. Ele vai no INSS e paga o tempo dele. Isso garante a aposentadoria dele. Mas outras categorias que não são tão organizadas não têm esse ganho. Algumas realmente ocorrem que sempre tive uma situação de um empregado da antiga empresa baiana brasileira de telecomunicações, a Embratel. A Embratel, tem muitos anos isso, tem mais de 10 anos esse processo que a gente fez, demitiu um funcionário de 34 anos e 1 mês de carreira. 34 anos e 1 mês. Ele faltava 11 meses para aposentar. Foi desligado, sem nenhuma motivação. A empresa, na época, tinha ainda muitos empregados, demitiu. A gente conseguiu na justiça que a empresa fosse condenada a pagar os salários. Porque tinha uma cláusula também que previa a indenização. Uma estabilidade, mas era uma cláusula não tão segura quanto essa dos químicos. Mas o juiz entendeu que aquela demissão foi não civilizada, que era um ato tentatório contra a dignidade do trabalhador. E aí a empresa teve que pagar uma indenização referente aos salários dele. E com isso ele pagou o INSS e saiu aposentado, felizmente. Mas foi uma longa briga judicial, bem dura com a empresa. A gente teve que fazer várias ações para conseguir isso. Os empregados da Petrobras não estão acostumados com isso, nunca tiveram esse problema. Mas os tempos agora são outros. A gente vai ter que se preparar para todo tipo de enfrentamento.
prefiro fazer um enfrentamento contra a privatização, que já me tira essa dor de cabeça. Independente da privatização, são as flexibilizações do direito do trabalho, que independe da privatização. Os governos estão fazendo isso, tirando o direito dos trabalhadores, de modo geral. Então, é o enfrentamento de todos. Todos vão ter que enfrentar. Eu fiz essa pergunta justamente porque quem está aí nos vendo, que está próximo de se aposentar, na empresa privada a gente tem mais esses obstáculos. Então, bem mais. Sem certo? dúvida. Quem tem que É estar atento, um outro mundo. Né? achando que vou me aposentar porque já contribuí, lutou, contribuiu, construiu, mas tem que manter a luta porque senão os homens vêm para destruir tudo que a gente conquistou. A gente tem um grande público aqui no Sindipetro de pensionistas também. Como é que fica a questão das pensões, as acumulações de pensões? Finalizando aqui já. Vamos finalizar. A gente tem destacado isso porque realmente é uma base que hoje, de uma maioria aposentada, muito grande pensionista, acho que é uma particularidade da Bahia, né? Eu tenho visto os outros Sindipetros não tem tanto pensionista quanto aqui realmente é muito grande. E em relação ao pensionista, hoje, ela recebe 100% do salário benefício. A proposta de mudança da reforma trabalhista, da reforma previdenciária, desculpa, é que é 50% mais 10% por dependente. Então, se tiver só uma pensionista, a ex-mulher ou o ex-marido, você tem 50 mais 10, 60. Se tiver mulher, marido ou um filho, então é um pelo cônjuge, o outro pelo dependente filho. Então, 70%. Chegando ao máximo de 100. Então, 4 dependentes é o limite. Se você tiver 5 dependentes, não importa, você vai receber só 100%. Que é diferente de hoje. Que é diferente de hoje, que é 100% dependente do número de benefícios. Então, se tiver só a viúva ou o viúvo, é 100%. Com a mudança, vai cair para 60%. É um retrocesso. A pensionista sabe disso. Quando houve aquela questão da repactuação, o que mais ganhou com a repactuação foi a pensionista. Porque antes havia um cálculo equivocado da Petros, que ela usava, o INSS pagava 100 e a Petros queria pagar só 60. Por quê? Porque era uma conta antiga do INSS. Antigamente era assim, pensionista recebia 60%. E aí, a Petros perdia essa ação. Quando teve a repactuação, o que ela fez? Ela aceitou remodelar a pensionista e os pensionistas aumentaram os seus benefícios Petros, porque passaram a ser 100% Petros e INSS, como é a legislação desde 1992. Então, desde 1992 a legislação é assim. Nós estamos retroagindo para a legislação anterior à atual previdenciária, que previa, como era no passado, né, 60%. E dessa vez ainda é mais gravosa, porque além de ser 60% mais 50% e 10% para cada dependente, começando 60% nesse sentido, você ainda não pode mais acumular. Ou seja, se você tiver os benefícios que superem 2 salários mínimos. Então, se o marido a pensão da mulher, se a dela for mais de 2 salários mínimos, ele também não pode acumular, só pode acumular até 2 salários. Hoje você pode acumular os 2 benefícios, dependente do limite. Pode ser 4 mil para um, 4 mil para outro, você recebe os 2. Com a reforma não, você não pode mais acumular, que ultrapassar esses 2 salários mínimos. Então, você tem um casal que contribui, que trabalha, que produz, que tem uma remuneração, que aquele núcleo familiar, para manter aquela casa, aquele patrimônio, tem uma renda. Quando um falece, pela reforma você não vai mais acumular o benefício para o outro. Ou seja, a pessoa passou 40 anos, 30 anos pagando, veio a falecer, não recebe mais o benefício. Só se essa aqui não tiver. Só se o benefício de quem ficar vivo for abaixo dele, for abaixo dos 2 salários mínimos, que ele vai poder acumular. Se tiver um benefício maior, não vai ter benefício. Então, assim, vamos dizer que o marido receba mais do que a mulher. Se ele vier a falecer primeiro e o dela for um benefício menor, ela vai poder chegar até esses 2 salários mínimos dele. Senão, ela também não vai poder acumular mais. Então, é uma regra bem ruim para as pensionistas e, claro, também para os maridos que venham a receber pensão, se tornam pensionista também. Porque a gente sempre fala da pensionista no caso da Petrobras com mulher, porque a grande maioria é mulher. Mas também tem pensionista homens e que não vai poder mais acumular pela reforma da Previdência. Então, assim, para encerrar, pessoal, eu quero chamar a atenção de vocês
Vocês veem que são muitas mudanças, tem um prejuízo muito grande para a categoria petroleira, seja essa questão da aposentadoria precoce, no caso, rescindir o contrato de trabalho, o impacto disso com a Petros, a reforma, você revisar o seu benefício previdenciário, ajuda a pagar menos Petros e pagar menos equacionamento. Então é importante que a categoria petroleira faça as revisões de sua aposentadoria. E tem um contingente muito grande, né? Muito grande. Que pegou esses PDVs aí da vida. Nos últimos 10 anos, muitos petroleiros rescindiram o contrato de trabalho, o aposentado saiu da Petrobras, PDV de 2012, 2014. Nesse último PDV, muita gente saiu aposentado. Então essas pessoas podem revisar seu benefício para tentar aumentar o benefício do INSS. Se ele faz isso, ele diminui o benefício da Petros e diminui o equacionamento de Petros. Então há uma vantagem objetiva para o petroleiro hoje fazer a revisão. E aquele que está pré-aposentado, também eu aconselho a consultar o seu advogado, consulte o advogado previdenciário, para que ele possa te dizer o melhor momento, se ele tem o direito agora, e às vezes você tem uma negativa do INSS, mas judicialmente você consegue reverter, e entre logo com essa reversão judicial, para poder se aposentar antes e fugir da nova regra. A nova regra, todas as regras de transição são muito complexas, são 5 regras de transição. A gente podia falar um programa só sobre regra de transição. Nenhuma é boa. Em todas você tem um prejuízo. A melhor ainda é essa regra de 95, que é atual, mas mesmo assim você vai ter que trabalhar mais em média 2 anos e meio, 3, para compensar o valor atual. Então todas as regras de transição você tem perda. Algumas mais, outras menos prejuízo. Mas em todos há um prejuízo. Então, o ideal é aposentar antes e quem já está aposentado tentar uma revisão para o melhor benefício o mais rápido possível antes da reforma. Porque depois da reforma a tendência é tudo se endurecer na legislação, inclusive no judiciário. Então a legislação, a jurisprudência, tudo vai mudar. Então não perca o tempo, tem que agir rápido, vai no INSS, tira uma cópia do processo administrativo, na Petrobras, no RH também tem, no sistema da INSS, que é o convênio da Petrobras, tem essa cópia do processo administrativo, e faça uma análise se tem alguma revisão, se não tiver, paciência, mas se tiver, eu aconselho a entrar, como eu disse, petroleiro antes não entrar, porque tinha Petros, mas hoje eu aconselho a entrar, porque você vai diminuir o seu valor de equacionamento Petros. Bom, então, aí, principalmente para quem saiu nesse PDV de 2014, 2016, e quem está pretendendo sair agora, sim, certo? Importantíssima essa informação. Não só um cuidado pessoal, mas também um cuidado coletivo, porque desonera também um pouco a questão da Petros, não é isso? Então, procura informação, a gente está aqui disponível para isso, para poder entrar com o seu pedido de revisão de aposentadoria, extremamente importante. Estamos chegando aqui ao final de mais um cara a cara, certo? Agradecendo aqui a presença do Dr. Clériston. A gente está finalizando hoje com um pouquinho de antecedência, porque o Dr. Clériston tem um horário agora, né? Tem voo marcado saindo daqui, certo? Mas assim, esse assunto é um assunto que merece toda a atenção nossa, que a gente pode estar voltando a fazer, certo? Você que está aí assistindo, vai estar disponível no YouTube, no nosso Facebook. Depois que terminar no Senado, a gente pode fazer um outro já com texto final, né, para ver os impactos. Exatamente. Anota suas dúvidas, manda aqui para a gente estar respondendo para vocês, certo? Muito obrigado pelo acompanhamento de todos. Muito obrigado, Dr. Clériston. Obrigado, Átila. Obrigado. Passando aqui para as considerações finais. Agradecer a todos do Sinipet pelo convite, a categoria mais uma vez que está nos assistindo. Mili, que está aqui nos bastidores sempre, né, nos ajudando na gravação. E boa tarde, um bom dia a todos.